E em relação aos inibidores de transporte de auxina, a gente tem alguns conhecidos, né? E esses inibidores, na verdade, eles não são internos na planta, são inibidores, e são alguns dos inativadores, né? Eles vão inativar de que maneira? Inibindo o transporte de auxina. Então, são inibidores por meio do transporte de auxinas, então carregamento de onde está produzindo para onde seria utilizado. Por exemplo, tá produzindo no ápice, vai ser utilizado, por exemplo, no na raiz, vai ser utilizado, por exemplo, no caule. Então ocorre inibição por meio desses produtos aqui. Então, dependendo do objetivo, né, dentro da agricultura, dá para se utilizar. O mais conhecido é esse aqui, ó, esse segundo aqui é o Tiba. Ácido 2,3,5-triodobenzoico, né, um nome difícil de falar até. Ele é então aí um inibidor. NPA também é, tá? Só que o Tiba é mais conhecido, inclusive é possível comprar esses inibidores aqui do transporte de auxina. É óbvio que as auxinas podem ser inibidas por outro meio, né? Por demanda, ser inibida por demanda, onde não precisa mais ocorre inibição, por conjugação, por oxidação e por aí vai. No entanto, o transporte ele também pode ser interrompido, mas vale dizer mais uma vez, isso aqui não é produzido, né? Não é encontrado dentro do vegetal. Olha só, falando nisso, né, que o Tiba aqui, ó, isso aqui é um site, esse aqui é um print, na verdade, de um site que eu encontrei na internet que vende então esse produto. Então olha só a descrição que eles fazem aqui. Tiba é um inibidor de transporte de auxina utilizado para inibir o crescimento do topo da planta, tornando então a planta anã, promover o crescimento de brotações laterais, então você inibe a translocação do auxina e aí com isso o hormônio que mais ali vai ser produzido vai ser citocinina, então ocorre a perda da dominância apical e começa a ocorrer a formação de brotações laterais, né? Então é isso que o produto aqui promete, inclusive, ó. Que mais? Promove o crescimento de brotações laterais, acelera a floração e induz a formação de gemas, promovendo o enraizamento. Baixo custo, alto efeito, beleza. Então, ou seja, tem produtos que, por meio da inibição da produção de auxinas, faz com que outros hormônios sejam produzidos, né? E aí, com isso, o efeito ele torna-se diferente daquele que seria original, então, na planta. Então, dependendo do objetivo, dá para a gente utilizar. E então, seguindo, né, com relação à biossíntese e transporte ainda, então vamos ver aqui. Todos os tecidos vegetais são capazes de produzir auxina. Isso aqui é interessante a gente lembrar. São capazes, não significa que todos produzem, né? Sobremaneira, o ápice, aí o ápice da planta, né, a parte de cima da planta, é onde as gemas, né, da parte de cima da planta é onde que produz aí em maior quantidade. Outros órgãos, mesmo que produzam, vão produzir em quantidade pequena, em níveis muito baixos, né? Então, assim, onde vai produzir mesmo é principalmente nesses órgãos onde está em pleno crescimento, pleno ativação do crescimento, né? Mas sobremaneira, mais uma vez, quem produz a maior quantidade de auxina é no ápice, nas gemas de cima da planta, e ali é distribuído por restante, tá? Porque às vezes o local onde está sendo produzido, onde está sendo ativo o crescimento, não é suficiente a auxina que é produzida ali. Então ela precisa de ter uma parte de auxina que venha do ápice caulinar, então isso é necessário. E meristemas apicais da parte aérea, folhas jovens, folhas velhas não produzem, frutos em desenvolvimento, são então sítios primários aí do ácido indol acético. Veja só, embora a IA possa ser produzido também em folhas maduras e nos ossos radiculares, o nível de produção nesse tecido é usualmente baixo. Então, olha, segundo a literatura, até pode produzir, né? Tá falando assim, folhas maduras, mas folhas mais velhas é irrisória. A quantidade que produz ali geralmente não é satisfatória para a ocorrência, por exemplo, de um crescimento. Então, o transporte das outras regiões ela acaba sendo necessária, tá?
Inativação. Falando, né, da inativação que a gente disse há poucos pelo transporte de auxinas, também ocorre a oxidação. É uma maneira comum, oxidação e conjugação. Conjugação com outros peptídeos, né? Mas a oxidação, então, ou seja, né, a divisão, a quebra da molécula original de auxina, ela acontece principalmente por enzimas peroxidases. Aquelas mesmas enzimas lá que faz a quebra, né, da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Essas enzimas, elas são abundantes, né, na planta, assim por dizer. Então, um processo de oxidação sem que ocorra descarboxilação. Parece ser o principal, então, via de degradação do AIA. Então, ocorre uma oxidação sem ocorrer descarboxilação. Quando ocorre a descarboxilação, uma via de descarboxilação é uma via de ativação, na verdade, de auxina. Então, aqui é uma oxidação sem essa ocorrência. Então, aí forma-se como se fossem auxinas que são inativas. Então, por exemplo, aqui produz ácido oxidol 3-acético. É uma oxina, né, entre aspas, né, tem todo jeitão de auxina, mas é inativa, porque não ocorreu a carboxilação aqui desse elemento. Outra maneira é a conjugação com outras proteínas. Então, com outros peptídeos ocorre ajuntamento desses e, logicamente, muda a sua característica. Então, o que era ativo não é mais, porque está conjugado com outras moléculas. Agora, com relação aí aos efeitos fisiológicos, acho que, sem sombra de dúvidas, né, o primeiro efeito fisiológico que a gente tem que colocar em pauta, né, que a gente tem que colocar nisso tudo é o alongamento celular, né? Talvez aí sempre foi o mais estudado, efeito fisiológico de auxina. É o efeito muito mais visto, né? Ali quando se aplica a auxina, né? De maneira exógena. Então esse foi o efeito fisiológico mais estudado, né? Desde o século XVIII, na verdade, tá? Então, de maneira simplificada, vou falar para vocês um pouquinho como que acontece, então, o alongamento. Então, esse é o modelo simplificado do mecanismo de ação de expansão celular. Então, pessoal, percebam aqui uma coisa. Vocês lembram que a auxina, ela nada mais, nada menos que um sinalizador, né? Então o hormônio, ele é um sinalizador primário, é um mensageiro ali primário que vai dar um sinal para que ocorra, né, algum efeito fisiológico, que nesse caso aqui é a expansão celular. Então ocorre da seguinte maneira, né? Na parede celular, aqui na parede celular, a auxina vai estimular aqui há proteínas que são bombeadoras de H+. Então, a auxina vão estimular a produção dessas proteínas bombeadora de prótons H+, que vão conferir acidez. Então, isso a gente já coloca em pauta. Elas estimulam a produção e ocorre a entrada, então, desses H+, esses prótons H+, na parede celular. Então, se enche essa região aqui de prótons H+. E o que acontece quando se tem bastante H+? Lembra da questão lá do solo, do pH, potencial hidrogeniônico. Tem muito hidrogênio aqui, H+, o que acontece? Acidez. Então essa região aqui, a parede celular, ela começa a ficar ácida. E no meio ácido, isso faz com que as proteínas que são as proteínas que são responsáveis pela expansão, pelo esticamento ali, né, da parede celular, ou melhor dizendo, né, elas são utilizadas ali em primeiro momento para quebrar a molécula de celulose. Então aí ficam tudo como se fosse, né, uma parede toda quebradiça. Então fica toda separada essas moléculas de celulose. Então a expansina, ela serve para isso. E ela vai muito bem, ela é muito bem ativada, ela sobrevive muito bem aqui no meio ácido. Então por conta disso que a auxina, ela sinaliza então a produção e entrada de prótons H+ na parede celular.
Porque sabe-se que aumentando aqui na parede celular H+, as expansinas elas vão então ali, né, se permitir ali a entrada ou a produção de uma quantidade maior dessas proteínas que são responsáveis finalmente ali pelo alongamento celular. Então quem é responsável pelo alongamento celular são as expansinas e não a auxina. A auxina ela só dá o sinal para entrada de prótons H+, produção e entrada de prótons H+, na parede celular. E na parede celular, então, ocorre em meio ácido a produção de expansinas. Essas sim são proteínas responsáveis pelo alongamento. Então, como que vai ocorrer esse alongamento? Vai separar essas moléculas de celulose. Mas beleza, só separando não resolve, né? Como que vai acontecer o alongamento? E aí é que tá, né? O segundo passo acontece o seguinte: ocorre a entrada de água. Lembra quando na fisiologia a gente falou da importância de água para as plantas? A água ela cria uma pressão positiva dentro das células, que isso a gente chama de turgescência. Então, quando a célula fica túrgida, ela cria uma pressão positiva na parede celular. E ela então vai criar uma pressão na parede. Aí é que tá. Então a expansina fez o papel dela. Fazer o quê? Quebrar então a molécula de celulose. Dividir essas moléculas de celulose, melhor dizendo. Então ela divide, secciona elas. Então a parede ela fica mole. Então ela prepara a parede celular, tá? Para ficar mais claro. Ela prepara a parede celular, deixando ela molenga, deixando ela mole, porque está tudo seccionado, então, ali as moléculas de celulose. E aí, por meio disso, é muito mais fácil, então, ocorrer ali o esticamento da parede. Ocorre o esticamento e, obviamente, depois começa a ocorrer a produção por enzimas especializadas ali de parede celular, né? Começa a ocorrer novamente a produção de celulose, aonde, então, fecha, né? Aonde existia aquelas seções ali quebradas. Então, por conta disso, a célula que era pequena torna-se esticada, torna-se maior. Então, esta é a maneira de ocorrer, então, o alongamento celular. Esse alongamento celular, aí, eles costumam dizer, né, é o alongamento pelo meio ácido. Então, a gente vê isso na literatura. O alongamento de auxina se dá pelo meio ácido. Então, devido a esse transporte de prótons H+, na parede celular, acidificação, ali a multiplicação de expansinas, e expansinas, então, responsável por dividir a parede celular, dividir as seções de celulose da parede celular, e aí, com isso, ocorre esticamento com a entrada de água e depois o fechamento ali pela produção de mais celulose. Então, resumindo, né, não é um bicho de 7 cabeças isso aqui. E o segundo efeito fisiológico que eu quero falar com vocês é o tropismo, que é o movimento da planta ali que está relacionado com um estímulo. Esse estímulo pode ser ambiental, esse estímulo pode ser químico, né? E o mais conhecido, né, o mais trabalhado pelo menos desses estímulos é o estímulo por meio da luz. Então a luz ela vai induzir uma movimentação ali do caule da planta. E por meio desse estímulo acontece então ali o crescimento direcionado em relação à luz. Então, a gente chama isso de fototropismo. Então, tropismo, o movimento da planta, fotoluz. Então, o movimento da planta em direção à luz. Então, nós vamos falar um pouquinho desse, que é um dos efeitos mais conhecidos quando a gente fala em auxina, fora, obviamente, né, o alongamento celular. Então, veja só, tropismos, movimento de crescimento e curvatura orientado por algum fator ambiental, que é um agente excitante. Como falei para vocês, existem aí vários fatores que podem induzir a um tropismo, a um movimento. E quando a gente fala desse agente sendo a luz, então a gente está falando de fototropismo, né? Então as auxinas elas controlam esse tropismo, esse movimento. Então esse movimento aí ele só vai acontecer no momento que ocorre a sinalização de auxinas, da maneira que a gente já conhece, né?
Acontece a sinalização e aí ocorre um movimento dessas auxinas em uma parte da planta onde ocorre então o crescimento dessa parte. Então só para a gente entender isso aqui melhor então, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, veja essa figura aqui embaixo. Tá vendo que está recebendo nessa parte aqui da planta? Imagina uma planta próxima ali, depois eu coloco até esse exemplo aqui. Imagine uma planta que está ali próximo à janela. Então, quando a planta ela recebe uma luz unilateral, que no caso é esse caso aqui, está recebendo essa luz de apenas um lado, ou seja, unilateral, então a auxina que estava sendo produzida aqui, ela é toda translocada, então para o lado que não é iluminado. Então isso vai resultar uma concentração muito maior, então aqui de auxinas. Então, e com isso, com o aumento então dessa concentração de auxina, ocorre um maior alongamento dessa parte, dessa seção aqui do caule. Então ele tende a se deslocar no sentido da luz, porque aqui cresce pouco, ou seja, ele é menos alongado, e a parte de cima ela é mais alongada. Então isso causa uma curvatura, então ela cresce em relação ali à luz. E aí, só para citar para vocês também, quando se fala em raiz, raiz é o contrário, né? Já que o crescimento é favorecido com uma menor concentração de auxina. Então, uma concentração menor de auxinas faz com que a raiz cresça. Uma concentração maior de auxina faz com que o caule cresça. E quando essa luz for unilateral, curvatura. Agora, se ela vier uma luz, por exemplo, eu tenho uma planta e ela está num ambiente todo iluminado, aí se anula, não vai acontecer translocação de auxina da parte iluminada para não iluminada. Então, quando tem luz aqui abundante, e vai ser a distribuição em toda a parte do caule, em toda a parte da planta, tá? Então é isso que vai acontecer. Então só para a gente fazer essa leitura aqui, ó. Então, tipo de tropismo em que a fonte estimuladora do movimento da planta é a luz. Quando a planta é iluminada, a auxina então migra para o lado oposto à luz. Então a gente não pode esquecer disso. Quando a gente fala então em tropismo, é o movimento, a curvatura então do caule em relação à luz, que a luz unilateral vai fazer com que toda essa auxina desloque para o lado não iluminado, causando então ali o alongamento daquele caule, mais do que isso a curvatura daquele caule, tudo bem? Então aqui só umas figuras para mostrar para vocês aqui, né, exemplos disso. Então quando eu tenho uma planta que ela está recebendo uma luz de um lado, sempre então vai acontecer essa curvatura para esse lado, porque a fonte estimuladora é a luz. Mas o que induz esse alongamento, esse crescimento em relação à luz é a auxina. Então, mais uma vez, fonte estimuladora é a luz, é o agente externo, luz. Mas o que faz com que aconteça isso, que recebe o sinal pela planta, para que ela entenda que é ali dali que está vindo a luz, então o crescimento é interessante que seja daquele lado. Por que eu falo que é interessante? Porque aonde está vindo a luz é onde tem a radiação solar. É aonde então eu tenho os fótons de luz que vai fazer com que a planta realize a fotossíntese. Então não faz sentido ela continuar o crescimento ali no escuro e não condicionar ali uma razão para que seja o crescimento em relação ali à luz. Que isso seria vantagem para ela, que maior vai ser ali a taxa fotossintética. Então, por conta disso, você pode perceber que isso, na verdade, por meio da fisiologia vegetal, isso é uma adaptação da planta para ambientes ali que é pouco iluminado só de um lado. Então, a gente observa esse tipo de crescimento, tá bom? Heliotropismo, né, essa figura bem legal aqui, heliotropismo, aquele movimento lá do girassol, é isso. Então, é relacionado ali a um estímulo externo, que é a luz do sol, só que a sensibilidade, aqui no caso do girassol, ela é tremenda, ela é muito grande, né? Então, por quê? Porque ocorre um movimento. Então, da planta do girassol ocorre esse movimento, essa curvatura do caule, né? Não só a curvatura no sentido, né, no eixo Y, mas também no eixo
X. Então ocorre esse movimento aí e a gente chama de heliotropismo, que é acompanhamento ali do Sol. Então é uma planta que ela é mais sensível também aí a esses estímulos externos. Isso é um tropismo. Bem, agora com relação aí ao caule, e quando a gente compara com a raiz, a auxina ela vai estimular tanto o crescimento do caule como o crescimento da raiz, tá? Então a auxina ela estimula, sim, crescimento de raiz tanto quanto do caule. Mas as diferenças aqui é que a concentração de auxina, a quantidade de auxina para a raiz ele é muito menor. Então, o excesso de auxina ele vai estimular mais o alongamento celular. Se eu tenho um excesso de auxina, mais o alongamento celular ali, então a gente chama isso de fototropismo positivo. Isso no caule, tá? A raiz não tem fototropismo positivo, é negativo, porque ela não recebe luz, correto? A raiz ela fica embaixo, então ela fica embaixo da terra. E esse crescimento ainda acontece, não acontece? Então, um crescimento contrário à luz. A gente chama isso de fototropismo negativo. Ou gravitropismo, né? De acordo com a literatura que você tiver, ou de acordo com o livro que você estiver estudando. Então, a gente pode chamar isso também de fototropismo negativo, ou então gravitropismo. A raiz ela não cresce com excesso de auxina. O excesso de auxina faz com que ocorra inibição do crescimento da raiz. Excesso, ou melhor dizendo, quantidades grandes de auxina faz com que ocorra o crescimento caulinar da parte aérea aqui da planta. Então, vamos pegar aqui a figurinha aqui no nosso exemplo. Quando eu tenho uma alta concentração de auxinas, ocorre então o crescimento da parte aérea do caule. E pode observar, né? O crescimento ele acontece ali contra a gravidade, né? Para cima, né? Como é o termo comum de dizer. O crescimento é para cima. O crescimento, eu costumo dizer isso em sala, né? O crescimento ele é verticalizado. O crescimento é verticalizado. Então, a auxina ela propicia isso, né? Esse estímulo de crescimento contra a gravidade. Com estímulo aqui sempre, né? O estímulo da luz. Então, a gente chama isso de fototropismo positivo. A raiz, mais uma vez, para isso ficar claro, a raiz ela não recebe luz. Ela, então, ocorre o crescimento em direção ao solo. A gente chama isso de fototropismo negativo. Ela vai realmente ali, né, em direção ali ao fator da gravidade, acompanhando a gravidade. Então, a gente chama isso de fototropismo negativo. Tudo bem? Então, perceba aqui nessa figura que é bastante interessante para a gente colocar isso em pauta. Então, a gente pode chamar então de gravitropismo, esse geotropismo, ou seja, esse crescimento aí, esse crescimento negativo com relação ali à luz. Por outro lado, o crescimento ele é positivo em relação ali a gravidade. Então, se eu tenho mais gravidade, mais embaixo, mais peso, né, da gravidade, né, ou seja, recebe mais o fator da gravidade, então o crescimento ele vai acontecer dessa maneira. Então, trocando em miúdos, a gente pode chamar isso de gravitropismo também, tá? Então, pode chamar de fototropismo negativo ou gravitropismo positivo, no caso da raiz, porque o crescimento, ele é direcionado pela gravidade. Então, ele não vai contra a gravidade, igual o caule, vai em direção à luz. Ele vai em direção à luz, né? Então, a gente tem aqui algo contrário disso, que ele vai ante a luz, vai para baixo, então ele vai acompanhando a gravidade. Então por isso que a gente chama, no caso da raiz, gravitropismo positivo. Já o caule, o gravitropismo dele, obviamente, se o fototropismo ele é positivo, o gravitropismo ele é negativo. Caso contrário, toda a parte aérea da planta ia crescer para baixo também, junto com a raiz. Isso não acontece. Sempre ainda, isso é um experimento que dá para se fazer, sempre que a planta tem ali um obstáculo, um problema relacionado ali ao crescimento, por algum motivo ela está direcionada abaixo, em direção ao solo, ela dá um jeito de subir.
ela dá um jeito de acontecer, então, um crescimento verticalizado. Por isso que a gente fala, o gravitropismo ele é negativo, ele vai sempre contra a gravidade, então ele sempre vai subindo, para sempre buscar a luz, a direção da luz, aonde então tem a radiação solar, para que aconteça então ali a fotossíntese. Perceba aqui nessa primeira figura, se eu deixo aqui, ó, de maneira horizontalizada aqui um vaso, o crescimento ele vai formar, vai acontecer aqui, né, uma curvatura, que é aquilo que a gente mostrou lá no caso da janela, a mesma coisa, e vai vir em direção à luz. Então vai acontecer uma curvatura estimulada por auxina e vai acontecer o crescimento em direção à luz. Se eu coloco de cabeça para baixo, isso é um experimento, pode perceber aqui, né? Ele está seguro. E vai acontecer a curvatura e vai tentar voltar para cima da mesma maneira. Né? E olha só, aqui na natureza também tem isso, por algum motivo, né? Tá num barranco, tá num penhasco, tá numa área pouco iluminada, a planta dá um jeito, ocorre então essa curvatura e depois vai acontecer o crescimento ali em relação ali à luz. Isso é o fototropismo positivo ou gravitropismo negativo. Então, fototropismo positivo ou gravitropismo negativo. Agora, a raiz sempre vai em direção ao solo, então é o gravitropismo positivo e o fototropismo é negativo.